Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4. Nesse primeiro momento, o texto é conhecido. Acompanhe a leitura a partir do verso 1 até o verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Você encontrou? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo levou, irmãos, eu estou lendo aqui o Evangelho de Lucas, e eu citei Mateus, né? Deixa eu voltar lá para Mateus, depois a gente vai voltar para Lucas aqui, porque estava marcado em Lucas. Agora sim, Mateus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Agora sim, Evangelho de Lucas, capítulo 4, também a partir do verso 1, os textos são muito semelhantes, pouca diferença. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocando sobre o pináculo do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. A temática aqui é a tentação de Jesus. Logicamente que em algumas outras oportunidades já falamos sobre isso, e nesta manhã nós vamos discorrer sobre esse assunto com o tema verdades sobre a tentação. É de suma importância que nós tenhamos entendimento e compreensão desta experiência na vida cristã. A palavra tentação ou provação, a ideia aqui, o contexto traz claramente o sentido de ser incitado a pecar,
a quebrar princípios, a desobedecer a palavra de Deus. Diferente de provação no sentido de crer em Deus, na sua palavra, diante das adversidades e lutas, a tentação tem essa conotação mais pontual no sentido de sermos induzidos, sermos levados a quebrar princípios, a romper com o nosso relacionamento com Deus a partir dos mesmos, dessa quebra de princípios. Então a ideia aqui é justamente esta. E nesse primeiro momento nós precisamos trazer à memória uma verdade muito clara: as tentações fazem parte integral da vida cristã. Todo nascido de novo, todo crente em Cristo Jesus vai sofrer tentações nas mais diversas áreas. Isso faz parte da nossa caminhada, e nós não podemos enfrentar as tentações sem o conhecimento e entendimento destas verdades bíblicas. A nossa fonte de entendimento, de compreensão, de ensino acerca deste assunto é a palavra de Deus, e a nossa referência de vitória sobre as tentações é a pessoa de Jesus Cristo. Nossa fonte de entendimento e compreensão é a palavra, a nossa referência é Cristo Jesus, e a capacitação para vencer toda e qualquer tentação está na pessoa e no poder do Espírito de Deus. Isso deve estar claro na nossa mente e no nosso coração, queridos. Aqui, neste primeiro momento, Jesus lança a plataforma para vencer mais adiante, no Getsêmani, no Calvário, no sepulcro. Por isso é de suma importância atentarmos para esses princípios e essas verdades. Nós percebemos aqui que há muita semelhança, tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas. A ênfase é justamente essa: passar, trazer, relatar, ao relatar a experiência de Jesus, estabelecer esses princípios para as nossas vidas, para vencermos, e depois de ter vencido, permanecer firme. Lembrando das palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, não basta só vencer, queridos, é vencer e permanecer firme. Então guarde no seu coração, dentre tantas outras coisas que serão faladas nesta manhã, a partir da nova vida em Cristo Jesus, é possível vencer e permanecer vitorioso sobre toda e qualquer tentação. É totalmente possível para o nascido de novo vencer e permanecer vencedor, vitorioso sobre toda e qualquer tentação. Mas nós não podemos ignorar algumas verdades, devemos levar em consideração esta realidade aqui. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender qual é a fonte, ou lembrar, qual é a fonte de toda tentação. A fonte de toda tentação não está do lado de fora, está do lado de dentro. Por isso, vá comigo para Tiago capítulo 1, a partir do verso 13, e o texto sagrado vai nos trazer claramente essa verdade. Toda tentação, ela parte de dentro, não do lado de fora. Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago aqui, ele nos apresenta o cenário, o ambiente, da tentação. Aliás, ele traz de uma forma muito clara todo esse processo, do início da tentação, os sinais de quando nós entramos em tentação, e também o resultado ao ceder à tentação, a queda, que é a morte. E aqui a morte é a separação de Deus. A morte está relacionada à realidade espiritual, mas a nossa ênfase aqui é que Tiago deixa muito claro, dizendo que a tentação, ela não procede de Deus. Deus não nos incita ao pecado. Isso está muito claro aqui. Se a fonte não é Deus,
Qual é a fonte? Tiago deixa muito claro: toda tentação, ela parte dos nossos desejos, da cobiça. A cobiça aqui é desejo. Logicamente que ele está falando aqui de um desejo dominador, de um desejo que norteia, de um desejo que está tomando uma estrutura e uma realidade que domina, que controla, que não só impulsiona, mas que na verdade ocupa a mente, o coração, isto é, pensamentos, sentimentos, emoções, palavras e ações. Tiago está dizendo muito claro que o nosso maior inimigo não está do lado de fora. Nosso maior inimigo não é Satanás, nosso maior inimigo não é o mundo, nosso maior inimigo é a cobiça, está dentro de nós. Essa é a realidade, essa é a verdade primeira que nós temos que levar em consideração. Já já nós vamos ver os agentes da tentação, que é o diabo e o mundo e a carne, são fatores externos, totalmente externos. Então, ao entender que a fonte da tentação está dentro de nós, ceder à tentação em qualquer instância é responsabilidade nossa, é uma decisão, é uma escolha. Está aí a nossa responsabilidade. Por isso, Tiago deixa claro que é totalmente, digamos assim, é totalmente fora de questão de entendimento e compreensão atribuir as tentações a fatores externos, a transferir responsabilidade ao ceder à tentação. Eu caí, eu cedi por causa disso, por causa daquilo. Mas se eu não tivesse nesse ambiente, se eu não tivesse me envolvido com esta pessoa. Não. A queda, a tentação e a queda da tentação, ela começa dentro. É dentro, é responsabilidade nossa. Tiago deixa isso muito claro. Toda tentação, toda ela vem de dentro. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. São desejos que passam a ser alimentados de maneira totalmente desordenada, passam a ser incentivados, por vários caminhos, e eles passam a dominar e governar as nossas vidas, até que então nós venhamos possivelmente a ceder. Então, se está do lado de dentro, precisa ser tratado na sua origem, na sua causa, o lado de dentro. Nossos desejos, nossas vontades, nossos sonhos, nossos projetos devem estar debaixo do governo de Cristo e sob os domínios do Espírito de Deus. A segunda verdade que nós vemos em relação à tentação, acerca da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos apresenta, é que existem agentes externos que vão potencializar essa cobiça, ou essas cobiças. O primeiro deles nós vemos no texto de Mateus e Lucas, também em Gênesis capítulo 3, que é Satanás. As propostas de Satanás são sempre as mesmas. Se você pegar Gênesis capítulo 3, a conversa de Satanás com Eva, se você pegar Mateus capítulo 4 e Lucas 4, você vai ver que as propostas são as mesmas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. São as mesmas. O agente é Satanás. Entenda que por detrás de todo incentivo, de toda motivação, escute isso, por detrás de toda motivação, por detrás de todo impulso de tentação, está uma ação direta de Satanás. Nós estamos lutando contra uma realidade também espiritual. Ele é um dos agentes que vai potencializar, que vai viabilizar, que vai facilitar, não só entrarmos em tentação, mas ao sermos tentados com o propósito da queda. Satanás não é uma figura inventada pela religião, é um ser real, atuante, e ele tem muita astúcia, sagacidade, e ele é perito nisso, e já leva uma vantagem de tempo em relação a nós. Você pode ter certeza disso.
Então não ignore, não brinque. Leve a sério. Quando você perceber, pelo discernimento de espírito, que você entrou num ambiente de tentação, seja na área que for, entenda que por detrás de toda essa artimanha, de todos esses projetos, essas opções, por todas essas ideias, não, mas quem sabe, né, de repente eu poderia fazer, de repente eu poderia ceder, não, só para ver, só para experimentar, para ver se vai dar certo. Por detrás de todas essas opções, há uma ação maligna, que tem como propósito a nossa queda. Não somente isso, a nossa escravidão. Esse é um dos agentes. Um outro agente é o mundo, que é o sistema organizado de Satanás. Isso você vê lá em 1 João capítulo 2, dos versos 15 a 17, em que a palavra de Deus diz que nós não devemos amar o mundo, nem o que há no mundo. Amor ali é afeição, preste atenção. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós somos de Cristo. Então tudo que o mundo traz para nós, toda oferta, toda proposta que esse sistema nos apresenta, deve ser filtrado, não pelos nossos sonhos, não pelos nossos projetos, não pela nossa vontade, deve ser filtrado pela palavra de Deus. Porque todo nascido de novo, ele é regido não pelo sistema do mundo, mas pelo sistema do reino de Deus. É os princípios do reino, é os valores do reino, é a proposta do reino, porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e nós fazemos parte do reino de Deus, ainda que estejamos neste mundo. Por isso, muito cuidado em ouvir propostas, conselhos, direcionamentos, na área que for, do sistema mundano, que vem através de pessoas que não nasceram de novo. Sabe o que me impressiona nesses dias, irmãos? É a facilidade de muitos de nós, cristãos, se afeiçoarem com princípios e valores, orientações e conselhos de pessoas mundanas. Ora, um dos agentes potencializadores da tentação é o mundo, é esse sistema. Esse sistema é totalmente contrário a Deus e a sua palavra. Nós não vamos encontrar ali princípios e valores que vão fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada com Deus. Pelo contrário, sabe o que nós vamos ouvir? Seja feliz, você merece ser feliz, vá em frente, conquiste, realize os seus sonhos. Eu estou falando dentro de um contexto totalmente fora da palavra de Deus. É nas amizades, é no seu trabalho, é na família, é nas áreas das emoções, dos sentimentos. Preste atenção, o mundo, esse sistema, nos odeia. Jesus disse: o mundo vos odeia. Ele não nos ama. Quem nos ama é Deus. E o seu amor está provado pelo fato de Ele ter entregue Cristo a morrer no Calvário em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Então viva no mundo, trabalhe, sirva, se relacione, viva a sua vida, entendendo que você aqui é peregrino, é forasteiro. Você nasceu do céu, e o seu lar é no céu, e os seus princípios, os seus valores vêm do alto. Cuidado com conversas, orientações. Não, qual é o problema? Tenta, vai lá, de repente dá certo. Sabe? Você está tanto tempo sozinho. Estou desenhando aí ou não? É. Uma rica da pessoa. Só falta Jesus. Então falta tudo, pelo amor de Deus. É mundo. Sabe, uma vez alguém chegou para mim e disse assim, ó:
Pastor. Mas também tem o seguinte, eu estava conversando com o irmão fulano de tal, sabe? Fez tudo certinho, casou com um crente, e o crente fez besteira. Sim, o que você quer dizer com isso? É que isso também não é regra, pastor. Eu posso pegar uma pessoa do mundo e dar certo. Você acha que a desobediência dele mudou o princípio absoluto? O princípio absoluto está estabelecido ali por Deus, não pelas nossas experiências. Nós não fazemos as coisas para dar certo, irmãos. Nós fazemos a coisa porque é certo e agrada a Deus. Porque tem muita coisa que não depende só de nós para dar certo. Entenda isso, leve isso em consideração. O mundo jaz do maligno. São agentes. As concupiscências da carne, concupiscências dos olhos, a soberba da vida, faz parte desse sistema que, repito aqui, escute, o mundo não nos ama. Quem nos ama é Deus. São agentes. E nós precisamos levar isso em consideração. Agora, qual a natureza da tentação? Até porque alguns falam acerca da tentação, e quando eles cedem à tentação e caem, aquela coisa toda, eles trazem um relatório como se a tentação fosse sobrenatural, sobre-humana, impossível de vencer, impossível de ceder. Pastor, olha, veio com tamanha força, veio com uma violência, meu Deus do céu, pastor, olha, foi uma coisa sobrenatural. O que a Bíblia diz sobre a natureza da tentação? 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 11, diz assim, Paulo está relatando aqui a trajetória do povo no deserto, trazendo como exemplo para as nossas vidas, na nossa caminhada cristã, enquanto aqui estivermos rumo à eternidade. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 11, diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, não é aquele que está de pé, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Ela não é sobrenatural. Ela é totalmente natural. Por quê? Porque ela parte de dentro de nós. Embora um dos seus agentes seja sobrenatural, que é Satanás, a tentação na sua origem, na sua natureza, ela não é sobrenatural. Mas a capacidade de vencê-la é sobrenatural. Olha o que o texto diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, quem? Deus, olha só, mas Deus, diz o texto sagrado aqui de uma forma muito clara, é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês o possam suportar. A provisão é sobrenatural. Mas a sua natureza é totalmente natural. Por que Adão foi tentado, irmãos? Criado perfeito, porque era um ser humano, natural. Por que Jesus foi tentado? Totalmente Deus, totalmente homem, homem perfeito, ser humano. Faz parte da natureza, da realidade humana. É natural. É uma realidade nossa enquanto aqui estivermos. Mas ela não tem nenhuma característica, nenhuma na sua essência, ela não é além daquilo que nós podemos suportar. O que acontece é que muitas vezes eu alimento desejos, vontades além daquilo que é normal, e ele passa uma mensagem para mim de que eu não tenho controle, que eu não tenho domínio, ou então eu entro em práticas pecaminosas, em vícios pecaminosos que se tornaram, na verdade, meus senhores e que me dominam. Então a sensação que eu tenho naquele momento de domínio, de controle, de que eu não vou vencer, mas isso é uma mentira.
Se você nasceu de novo, é habitado pelo Espírito de Deus, a tentação tem como natureza ela é totalmente natural, ela é humana, e a provisão para vencê-la é sobrenatural, é a presença do Espírito de Deus na sua vida, é a graça que abunda sobre o pecado na sua vida. É possível totalmente vencer, queridos. Bom, mas se a sua natureza é totalmente humana, e a provisão, Deus está falando de provisão aqui, proverá livramento. Onde está o socorro para a nossa tentação? A palavra do Senhor é clara, na carta aos Hebreus, capítulo 4, carta aos Hebreus, daí vem o nosso socorro, preste bem atenção, o socorro. Quando eu entro em tentação, quando estou sendo incitado a ceder, a quebrar princípios, a fazer o que não agrada a Deus, a seguir uma orientação contrária que Deus me deu, para onde eu corro? Sabe para quem eu vou? Onde eu vou buscar socorro? Hebreus responde, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, por essa razão, em que ele foi tentado em todas as áreas, num nível infinitamente superior ao nosso, e porque ele venceu, ele se compadece das nossas fraquezas. Por esta razão, ao sermos tentados, ao entrarmos em tentação, o socorro está aqui. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Momento oportuno não é depois da queda, também pode ser, você caiu, se arrepende e volta, mas o melhor é não cair. Mas se caiu, a graça também restaura. Agora, o que o autor está dizendo aqui é antes da queda, é quando eu estou sendo tentado. O contexto aqui é tentação. Quando que eu tenho que buscar socorro? Quando eu estou sendo tentado. Para quem que eu tenho que correr? Eu tenho que correr para Jesus, o meu sumo sacerdote. Ele se compadece das minhas fraquezas, ele sabe o que é ser incitado, ele sabe o que é ser tentado, ele enfrentou essa realidade ao longo do seu ministério, ao longo da sua vida. E o texto diz: aproximemos do trono da graça. O pecador não arrependido, o trono é trono de juízo, mas para nós arrependidos, o trono é o trono da graça, é do favor. E ele repete 2 vezes aqui a graça, porque graça não é somente o favor de nós recebermos aquilo que nós não merecemos, mas é a capacitação para vencermos a tentação. É a graça divina, a mesma graça que nos salvou, a mesma graça que nos redimiu. O texto sagrado diz: aproximemos no trono da graça com confiança. Confiança em quem? No sumo sacerdote Jesus, no Deus que é o nosso Pai, no Espírito que em nós habita, na graça divina que nos capacita a vencer as tentações. Se aproximar, porque a tentação tem como propósito também nos distanciar de Deus. Nós nem pecamos ainda, nem transgredimos, nós já estamos nos distanciando. É uma sensação, um sentimento de culpa. É um trabalhar terrível de Satanás na nossa mente, no nosso coração, em momentos de tentação, e nós nos afastamos, mas o texto diz: não se afaste, se aproxime, corra para o trono da graça. Vá para Cristo. Eu estou falando para a gente que está enfrentando tentação nesses dias. Não caiu de paraquedas essa palavra aqui, não. Há um direcionamento. Corra para o trono da graça.
Corra para o trono da graça com confiança. Está sendo tentado, está sendo incitado a voltar às velhas práticas, a escravidão, entenda que em Cristo você é livre. Corra para o trono da graça, a fim de receber misericórdia, encontrar graça para ajuda em momento oportuno. Este é o momento oportuno, é o momento da tentação, é o momento do incitamento. Este é o momento oportuno para que a graça venha lhe fortalecer e capacitá-lo a vencer. Este é o teu socorro é o sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo. Dada a devida introdução, vamos para o texto lido no primeiro momento, amém? Eu tenho aqui mais 55 minutos. O caminho para vencer. Já ouvimos a fonte, seus agentes, a sua natureza, o socorro. Agora, o texto que nós lemos da experiência de Jesus relata justamente essa realidade. O que me chama a atenção aqui em Hebreus, por exemplo, é que o socorro está justamente num ambiente de oração, de comunhão com Deus, de devoção, o trono da graça. Isso já sinaliza, irmãos, que o caminho para vencer as tentações é uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de relacionamento pessoal com Ele. Se não, vejamos a primeira orientação do Senhor Jesus Cristo acerca disso, está no Evangelho de Mateus capítulo 26, Jesus está no Getsemane, momentos antes de ser preso, ser levado para ser crucificado. Olha só, Mateus capítulo 26, ele se retira um pouco para orar, e o texto sagrado diz que quando ele volta do primeiro momento, da primeira hora de oração, ele encontra os seus discípulos dormindo. E olha a palavra de Jesus para os seus discípulos, Mateus capítulo 26, versículos 40 e 41. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Quanto? Há um indicativo aqui, queridos. Se nós não orarmos pelo menos uma hora, não teremos estrutura suficiente para enfrentar as tentações. Uma hora por dia é o mínimo, é a base. E deixa eu te lembrar de uma máxima que tem por aí, que é totalmente mentirosa: eu não tenho tempo. Isso é mentira. Ninguém aqui tem menos de 24 horas por dia. A questão não é tempo, é prioridade. Olha o que Jesus diz para ele: vocês não puderam vigiar comigo pelo menos uma hora? Vocês não desenvolveram ainda um relacionamento capaz de pelo menos uma hora estar a sós comigo? Uma hora. Há um direcionamento aqui, queridos. Aí olha o que ele diz: uma hora. Vigiem, verso 41, e orem, para que não caiam em tentação. Vigiem e orem. Em momentos de adversidade, de tentação, não é tempo de dormir, é tempo de intensificar a oração, é de investir mais tempo no trono da graça. Vigie e ore para não cair. Aí ele diz: porque o espírito está pronto para buscar a Deus, está pronto para estar com Deus, mas a carne é fraca para quê, irmão? Para buscar, para orar, para jejuar, para ler a palavra. Ela é forte para pecar, ela é forte para dormir, ela é forte para descansar, ela é forte para perder tempo e não remir o tempo. Mas o nosso espírito está pronto. O que Jesus está dizendo, que o impulso da oração não é a nossa carne, não são os nossos sentimentos, as sensações, eu estou cansado, eu estou com sono, não. O impulso para orar vem do nosso espírito. Eu não vou orar porque eu estou sentindo de orar, eu vou orar porque o meu espírito está pronto para a comunhão com Ele.
E eu vou orar querendo ou não orar, eu vou orar sentindo ou não de orar, eu vou orar porque o meu espírito está pronto. A carne não quer disciplina para nada, muito menos as disciplinas espirituais. Ela odeia isso, mas o nosso espírito está pronto para as mesmas. Todo impulso de virtudes espirituais, de práticas espirituais, não está na alma. Sensações, sentimentos, pode envolver, mas está dentro, no mais íntimo de nós, está no nosso espírito. Esse é o caminho para a vitória: vigilância e oração. Ora, se eu estou fazendo a leitura de que esse é um momento de tentação, eu vou intensificar a minha oração, eu vou investir mais tempo, não é gastar tempo, eu vou investir mais tempo no trono da graça, em comunhão com Deus, para que o meu espírito continue sendo fortalecido, e aí, fortalecendo o meu espírito, escute, olha o processo, eu vou fortalecer o meu espírito na comunhão com Deus, e eu vou subjugar a carne, vou vencer o diabo, a cobiça vai voltar à sua temperatura normal, porque a cobiça é um desejo que está na sua temperatura além do normal, é fogo estranho, o desejo, o espírito pronto, e que nos impulsiona a comunhão. Aqui ele não está falando aqui, irmãos, de ir para petições, não, ele está falando de comunhão, de intimidade, de relacionamento pessoal com Deus, a sala do trono, o trono da graça. Jesus disse: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Pega os relatos de pessoas que caíram, que cederam, e todos vão dizer a mesma coisa: fraquejei na oração, na leitura bíblica, no jejum, na comunhão com Deus, investi tempo em outras coisas, e até coisas legítimas, verdadeiras, saudáveis, não está falando de carnalidade não, mas negligenciei a oração, negligenciei a leitura bíblica para ouvir Deus, negligenciei o jejum, a comunhão com Deus. A tentação se tornou mais forte. Por quê? Porque a carne é fraca para buscar e forte para pecar. O espírito está pronto, valorize isso. Aleluia. Glória a Deus. Estava ouvindo uma pregação esses dias, um pastor falando sobre essa realidade de comunhão com Deus, e ele relata uma pesquisa de um outro pastor que trabalhou a questão do Gessel, o crescimento. Ele fez uma análise dos Gessels que estão crescendo. E por que estão crescendo? E aí ele vem com essa pesquisa derrubar alguns mitos. Está crescendo porque lá o fulano é carismático. Está crescendo lá porque o fulano é evangelista. Olha só a conclusão que ele chegou, falando com pessoas que estavam liderando esses Gessels, que estavam crescendo. O fator preponderante, determinante para o crescimento do Gessel, a vida devocional do líder do Gessel. Sabe o que é vida devocional? Retirar-se um tempo para estar a sós com Deus, em oração e leitura da palavra. Nós nunca vimos uma geração tão negligente nas bases da comunhão com Deus. Vida de devoção. Não precisa ser carismático não, tem que ter graça divina, e a graça, ela é vivenciada na comunhão com Deus. Intimidade. Se retirar, se levantar mais cedo, dormir mais cedo, vai implicar, irmãos, disciplina. Vai exigir de nós isso. Mas eu tenho, pastor, que eu tenho que estar no trabalho às 8, levanta às 5. Pastor, mas eu tenho que, mas aí eu vou ter que dormir mais cedo. Dorme mais cedo, qual é o problema? É para a comunhão com Deus. Nossa vida não gira em torno da nossa família, do nosso trabalho, de nós mesmos. Nossa vida gira em torno de Deus. Requer esforço, requer disciplina, requer renúncia. Não tem outro caminho, irmãos. Só para deixar registrado aqui, em uma dessas conversas que eu estou tendo com vocês nessa manhã, alguém ouviu isso que eu falei, acabei de falar: levanta mais cedo, dorme mais cedo. Sabe o que ele me disse? Você é pastor, não trabalha.
tarde. Mas você não vai me pegar de manhã cedo na cama. Você vai me pegar no escritório orando, lendo a palavra. E nos dias que eu levanto tarde, por exemplo, segunda-feira, que é uma briga lá em casa, que segunda-feira eu quero dormir até mais tarde. E a partir das 9 quer abrir janela, quer abrir porta, sabe? Para entrar a luz do sol. Segunda-feira, meu dia de descanso. Nem por isso eu deixo de orar e ler a palavra. A questão não é o trabalho, irmãos. Volto a dizer, é a prioridade. Quem vem primeiro nas nossas vidas? Devoção. É o caminho da vitória. E aí em Mateus 6,13, Jesus nos ensinando sobre a oração, da comunhão com Deus, ele diz assim, vocês têm que pedir todos os dias, não nos deixes cair em tentação. Não adianta, irmão, diante da tentação, dizer assim, Senhor, não me deixe cair, se eu não venho de uma vida de oração, mas se eu venho de uma vida de oração, nesta oração eu tenho que pedir todos os dias. É um modelo, a oração do Pai Nosso é um padrão. Todos os dias eu tenho que pedir, Senhor, não me deixes cair em tentação nesse dia, livra-me do maligno. Aleluia. É um dos pedidos que nós temos que fazer constantemente. Jesus ensinou essa realidade, não nos deixes cair em tentação. Agora é significativo, irmãos, que em Mateus 3, 16 e 17, em Lucas 3, 21 e 22, você vai ver que são os textos que antecedem, que precedem a experiência do batismo, a experiência da tentação. Jesus está saindo do batismo de João, está saindo do Rio Jordão, a Bíblia diz que ele está em oração. Ele, antes de ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, ele vem da onde? Da oração. Você pode ler depois aí Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, e Lucas 3, 21 e 22, que Jesus está orando. Jesus está em oração. E aí então ele é levado pelo Espírito. É o contrário de que muitos pensam, né, pastor, é que eu não estava orando, aí eu fui tentado. Não, a tentação é todo tempo. Se você ora ou não ora, você vai ser tentado. Não existe isso. Agora, é melhor você entrar em tentação vindo e se mantendo em oração do que não estando em oração. Venha da oração. Vá para o trabalho em oração. Vá para o seu momento de descanso em oração. Vai para estar com a sua família em oração. Esteja em oração. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, orando em todo tempo no Espírito. Não tem outro caminho, não existe mágica. É uma orientação divina. Ele não erra nos seus conselhos, em suas orientações, ele é perfeito em todos os seus caminhos. Venha da oração. Mas não é essa oração, irmão. Mateus capítulo 4, verso 2, Lucas 4, 2 diz que Jesus estava em jejum. Jejum. E jejum aqui é não comer nada. Esse é o jejum bíblico. Eu estou jejuando das redes sociais. Come que nem um doido. Mas estou jejuando das redes sociais, pastor. Não. Até para algum tipo de situação pode até servir. Nós estamos falando do que a Bíblia diz, irmãos. Jejum é parte integrante da vida cristã. Quando jejuar, diz o Senhor Jesus. Não se, quando. Quando jejuar, Mateus capítulo 6, quando jejuares. Jesus estava em jejum. Se retirou em jejum. Não existe arma mais eficaz para subjugar os desejos da carne do que o jejum. Não está conseguindo vencer algumas práticas pecaminosas? Entre em jejum.
Se consagre, se devote a Deus. Senhor, eu estou aqui em jejum, estou jejuando hoje aqui das 8 da manhã às 3 da tarde, das 8 da manhã ao meio-dia, né? Eu estou em jejum aqui, Senhor, justamente para me consagrar, para vencer todas essas tentações, para vencer esses desejos. Eu vou fortalecer o meu espírito e subjugar a carne pela oração e pelo jejum. Se retirar para jejuar, estar em jejum. Pode ir trabalhar em jejum, não tem problema não, irmão. Eu que não trabalho, faço jejum? Jejuar é parte integrante, é uma das devoções, é um dos meios da graça. Jejum não é somente em momentos difíceis, em situações adversas, não. É como orar, é como ler a palavra. Esse é o tripé, a base que nós vamos lançando desde 1º de janeiro de 2024, oração, jejum e palavra, é coisa básica, irmãos. Não existe aqui outro caminho, outro direcionamento, não. O que nós vemos nos nossos dias hoje, que boa parte da igreja está inventando, né, situações, estratégias para vencer, para não sei o que, se afastando dos princípios elementares, básicos da fé cristã. Nós não temos que remover os marcos estabelecidos, e um destes marcos estabelecidos não pela religião, não pelos homens, mas por Deus, se chama jejum. Jejum com o propósito principal de comunhão com Deus e subjugar os desejos da carne. Você quer vencer? Você quer se manter vitorioso? Não é fazendo campanha, não. Jejum. Meu Deus. Oração, jejum. Você vai ler em Mateus 4, em Lucas 4, que para as 3 propostas que Satanás lançou sobre Jesus, ele respondeu como? Está escrito. Agora você imagina Jesus no deserto, 40 dias. E ele citou ali Deuteronômio 8, 3, Deuteronômio 6, 13 e 6, 16. Depois você lê. Ele estava com um rolo, com pergaminho de Deuteronômio debaixo do braço? Não estava, irmão. Como é que ele citou? Ele memorizou. Por que ele memorizou? Porque ele leu. 1189 capítulos. Divide por 365. 3 pontos alguma coisa, 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. Mas não é ler simplesmente porque tem que ler, porque nós estabelecemos, não. É como nós ouvimos aqui o pastor Felipe esse dia falar, é ler com o intuito, com a intenção, com o propósito de ouvir a voz de Deus, de se relacionar com Ele, de sentir, de perceber a sua presença, como o salmista diz, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela Ele medita de dia e de noite. Se você não tem prazer na Bíblia, na leitura bíblica, pode estar acontecendo algumas coisas, dentre elas, você não nasceu de novo. Ou você nasceu de novo, mas não se deixou despertar para essa realidade. Então faça como eu. Senhor, eu não quero ler, não gosto de ler, não tenho prazer em ler, já tentei ler e não entendi nada. Mas me ajuda. Me dá graça. Eu quero ouvir a tua voz através da tua palavra. Eu quero ser ensinado, instruído por ti através da tua palavra. Me dá um coração ensinável. Me dá fome e sede de ti e da tua palavra. Meu Deus, hoje pela manhã eu orei, Senhor, me concede a graça, nos concede a graça. Senhor, nos concede a graça que tu concedeste aos irmãos de Bereia, que eles estavam ávidos pela palavra de Deus. Me dá graça, nos dá graça, como disse Tiago, receber a palavra de Deus tal como ela é. Palavra de Deus para a minha vida. Nem só de pão viverá o
ao homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pegue a sua Bíblia, vá para o lugar de oração, fale com Deus e abra a sua Bíblia e ouça a voz de Deus. Alimente o seu espírito com a palavra de Deus. O livro mais vendido no mundo há décadas e o menos lido para o seu público-alvo, que são os cristãos. Misericórdia. Meu Deus, leia a palavra, se alimente dela. Volte-se para a palavra de Deus. Se deixe ser ensinado, instruído pela palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, aconselhai-vos mutuamente, meu Deus do céu. E por fim, não menos importante, oração, vigilância, jejum, palavra. E o texto diz, em Lucas capítulo 3, verso, deixa eu ver aqui, 22, olha só, Evangelho de Lucas capítulo 3, verso 22, momento em que antecede a tentação. O Espírito Santo desceu sobre ele. Depois, Lucas 4, verso 1 diz, Jesus cheio do Espírito Santo. Mateus 4, verso 1, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. A figura principal aqui. Oração, vigilância, jejum, leitura da palavra, sob a assistência, a liderança e a experiência com a pessoa do Espírito Santo. Escute, tem muita gente que ora e lê Bíblia, mas sem o auxílio do Espírito. Isso é possível? Lógico que é possível. Está na Bíblia, os fariseus, os escribas. Não tem algo que mais endurece o coração humano do que usar das práticas piedosas sem o auxílio do Espírito. Escute isso. O que mais endurece o coração humano para as coisas de Deus são as práticas piedosas sem a assistência, sem o direcionamento e a liderança do Espírito de Deus. Mas o contrário é maravilhosamente, infinitamente superior. Quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós jejuamos e estamos em vigilância, como fruto de comunhão e como meio de comunhão com o Espírito de Deus, quando temos a experiência com o Espírito Santo, Ele é real no nosso dia a dia, Ele é real em nossas palavras, Ele é real em nossos pensamentos, Ele não é uma figura, Ele não é uma imagem, não, Ele é real, habita em nós, nós nos relacionamos com Ele, temos comunhão com Ele, Ele nos impulsiona, Ele nos capacita, Ele nos dirige. Estes meios da graça potencializam o seu agir em nós e através de nós. O Espírito veio sobre ele. Imagina se o Espírito veio sobre Jesus, para que ele vencesse as tentações. Será que nós não precisamos que ele venha sobre nós? Se o Espírito foi quem levou Jesus ao deserto, e o verbo ali levar é tomar pela mão, isso significa que Jesus era um homem dirigido pelo Espírito. E o texto sagrado em Lucas diz que Jesus cheio do Espírito foi conduzido no deserto. Escute, em meio às tentações é possível estar sendo dirigido, conduzido pelo Espírito de Deus. Comunhão, intimidade, relacionamento. Nós precisamos de um visitar poderoso de Deus. Nós precisamos de um despertar poderoso de Deus. Que o Senhor use de misericórdia para conosco e desperte o nosso coração. Nós precisamos voltar a essa realidade de experiência real com o Espírito de Deus.
Não é somente falando sobre Ele, não é somente lendo sobre Ele, é tendo experiência real com Ele. Ele é real, Ele habita em nós, Ele está sobre nós, Ele está no nosso meio. O que precisa acontecer na sua vida para que você se abra para um relacionamento profundo com o Espírito de Deus? O que você precisa perder para entender que o seu maior valor é a pessoa do Espírito de Deus na sua vida? O Espírito do Senhor tem ciúme de nós. Nós somos a menina dos seus olhos. Estamos cansados e sobrecarregados de rituais, de cerimônias, de liturgias. Há uma ausência, uma carência profunda na nossa geração de experiências reais e verdadeiras com o Espírito. Lembre-se, nós estamos nos últimos dias, é a era do Espírito Santo, é o derramar do Espírito de Deus. Há um grito no coração do Espírito de Deus, para que a noiva se abra para Ele, para que ela seja adornada para Ele com o encontro com o noivo. Aleluia. Meu Deus, que o Espírito venha sobre nós. Se retire para orar até que Ele venha sobre a sua vida. Não saia de lá até que Ele venha. Essa foi a orientação do Mestre. Não saiam da cidade até que sejam cheios, até que recebam, até que Ele venha. Ele vai vir. Ele vai vir sobre os corações sedentos. E então o propósito de tudo isso é nos ensinar que é possível vencer nele, através dele. E é significativo, e aqui eu encerro, Lucas capítulo 4, versículo 14, há uma outra expressão que Lucas usa, porque a expressão cheio do Espírito é a mesma de Atos, mas recebereis o poder do Espírito, serão cheios do Espírito Santo, é a mesma de Efésios, cheios, plenitude, estar completo. Agora Lucas usa uma outra realidade. Lucas capítulo 4, verso 14 diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, começa o seu ministério. Até aqui, ser cheio vem falando de sermos conduzidos e dirigidos pelo Espírito Santo para vencer tentações e nos parecermos com Cristo Jesus. Está falando de caráter, de ser cristão, de estar centrado em Cristo. Agora ele diz o seguinte: depois de Jesus ter vencido, agora Jesus no poder, sabe o que está falando? Capacitação para realizar a obra. Sabe o que isso nos ensina? Quanto mais nós vencemos as tentações, cheios do Espírito, mais o poder do Espírito se manifesta através de nós para realizar aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Nós precisamos do poder do Espírito de Deus como igreja. Não há eficácia na oração, na intercessão, no evangelismo, na pregação. Não haverá eficácia no GECEL sem o poder do Espírito. Não é oratória, não é liturgia, é o poder do Espírito. Quem convence é o Espírito. Nós precisamos, minha oração nesses dias é que o Espírito de Deus abra os nossos olhos para essa maior necessidade, sua presença em nós e através de nós, no dia a dia, para realizarmos a obra que nos foi confiada, para intercedermos por aqueles que estão perdidos, para que sejam salvos, para impor as mãos sobre os enfermos e serem curados, para expulsar demônios, para que a nossa pregação seja acompanhada com sinais e prodígios. Isso não é, irmãos, senão o poder do Espírito de Deus. Nesta manhã, o chamado é a comunhão com Ele, a devoção, a entrega, a
Assim como você está, feche os seus olhos, curve a sua cabeça enquanto o cântico sobe. Se você está seco, se você está se sentindo vazio, indiferente com relação à pessoa, o agir do Espírito, fale isso para Deus. Diga: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar, Senhor, ao lugar de intimidade. Eu quero voltar, Senhor, meu Deus, às lágrimas, ao quebrantamento, não por mera emoção, mas por perceber e sentir, vivenciar a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo em mim, através de mim. Há um clamor no coração de Deus, há um anelo no coração do Pai, de nos encher da sua presença, e nos levar a um lugar de desfrutar e nos deleitarmos nele. Saia da superficialidade, saia da mesmice, se deixe ser introduzido em uma nova dimensão que você nunca viveu, nunca imaginou, no seu relacionamento com o Espírito Santo.